Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, é claro, ao professor Irineu, professor Teodoro, pelo convite. E eu me senti abandonado aqui na mesa, né? Só para eu saber mais ou menos até que hora nós podemos ir. São 8h10. 9h30, tá bom. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, acima de tudo, fazer esse convênio com a FASBAN para que nós possamos juntos caminhar na reflexão filosófica e da pesquisa, tanto entre os professores. Nós estamos procurando como fazer essa pesquisa, seja na filosofia, também nas ciências da religião e com os professores da teologia. A gente vai procurar trabalhar juntos e com os estudantes, porque isso é importante. Dentro das faculdades, seja aqui, seja na PUC Campinas, os nossos estudantes produzem algumas coisas que são interessantes e às vezes ficam perdidas no tempo e no espaço. Então, se nós pudermos trabalhar juntos para que essas produções, tanto dos docentes quanto dos alunos, sejam expressas, possam ser publicadas, isso nos facilitará bem. Só para vocês saberem, eu também trabalho na editora da PUC Campinas e nós já temos 1 ou 2 trabalhos, a partir do professor Rogério Miranda, que nós estamos pensando em publicar, e talvez alguma publicação com os professores daqui e da PUC Campinas. Bom, fui convidado para falar para vocês sobre uma panorâmica da cultura e da paideia cristã no século IV. A minha intenção é mostrar a importância da paideia cristã e como que isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, até chegar ao século IV, onde nós vamos ter a fixação da doutrina, vamos ter uma nova proposta cultural para a civilização como um todo. Então, como que isso foi sendo construído? Quando nós falamos de paideia, eu estou falando aquilo que Jager fala para nós sobre a formação do ser humano. A proposta de formar. Paideia às vezes é traduzida simplesmente como educação, e educação é visto como escolarização. Não, é uma tradução muito pobre. Paideia, qual a proposta de formação do ser humano? Qual o modelo de pessoa humana que eu tenho? Todo processo educativo, de maneira explícita ou implícita, sempre tem um modelo de pessoa humana, sempre tem um modelo de comportamento e um modelo de sociedade. Então, qual que é a proposta desta educação cristã que foi começando nos primeiros séculos e teve praticamente ali a sua proposta maior no século IV? Só para nós visualizarmos, aproveitando que ontem foi o Dia das Mães. Dentro da minha família, minha mãe, ela tem um modelo de pessoa. Ela me formou de um jeito. Ela pensou que eu seria talvez a melhor pessoa do mundo. E me formou, me educou para que eu pudesse me realizar como pessoa. Depois eu fui descobrir ao longo do tempo que mamãe era aristotélica. Engraçado isso. Porque minha mãe acreditava que se eu fosse educado sabendo o que era o certo e o que era errado, eu faria aquilo que era o certo, aquilo que era o bom. Mal sabia ela que eu gostava de fazer coisas ruins, ou coisas não tão boas, principalmente quando ela não estava perto.
E ela buscava a minha felicidade, a minha realização. E para isso, fazia com que eu fosse sempre o mais prudente possível, ou buscasse a minha sobrevivência. Olha, depois que eu descobri que esta formação vem há muito e muito tempo, né? Como que as pessoas, ainda talvez as nossas mães, acreditam que nós somos bons e devemos continuar a ser bons. Aí depende das nossas escolhas. Mas para nós entendermos esta situação da contextualização histórica da paideia cristã, nós temos que entender um campo maior, que é a relação entre cristianismo e a filosofia. Nós temos dois universos mentais. Nós temos o universo grego-romano, nós temos esse período do Império grego-romano, que nós chamamos de helenismo, e nós temos o cristianismo, uma religião nova, que nasce no primeiro século, vamos chamar assim, vinda do judaísmo. Duas mentalidades, duas formas de ser diferentes, que vão se encontrando. E ao fazer isso, nós vamos percebendo como que a continuidade e a transformação da paideia grega nos séculos cristãos, desde o começo aí até o século VIII principalmente. A investigação histórica do cristianismo primitivo é um dos grandes fatores que determinou a história da religião cristã. Foram a cultura e a filosofia grega nos primeiros séculos da história cristã. A formação de uma sabedoria cristã, de uma filosofia cristã, foi explicada muitas vezes como uma helenização do cristianismo, da nova religião, por obra da cultura com a qual estava entrando em contato. Ora, ao falar da helenização do cristianismo, nós devemos tomar alguns cuidados, é isso que eu quero chamar a atenção, como os padres da patrística fizeram. Com a progressiva cristianização e evangelização da sociedade grego-romana, verifica-se um paralelo, uma acentuada helenização da religião cristã e deu-se a apropriação por parte do cristianismo, não só das formas literárias, mas também dos instrumentos culturais próprios da filosofia cristã em todos os seus níveis. Os primeiros contatos mais profundos entre as duas formas de cultura e de civilização, a cristã, vinda do judaísmo, e a grega romana, observamos o surgimento desta sabedoria cristã. Primeiro, é claro, em forma mais superficial, depois cada vez mais elaborada. E a sua elaboração acontece justamente no século IV. Não é possível falar de helenização sem levar em conta a peculiaridade da mensagem cristã. O uso dos termos filosóficos não significa uma ilimitada aceitação do conteúdo deles. O proto-cristianismo retoma categorias mentais e meios expressivos próprios da filosofia, somente na medida em que podem contribuir para a apresentação, esclarecimento e a salvaguarda dos conteúdos da fé e do Evangelho. Na primeira fase desses contatos entre cristianismo e filosofia grega, os padres apostólicos se inserem não somente na relação entre o cristianismo e a cultura grega, mas também de forma a se inserir. Hoje em dia nós falaremos em enculturação, e me permitam, eu não gosto muito dessa palavra, enculturação,
eu prefiro a palavra encarnação. A encarnação de uma mentalidade, de uma religião, dentro de uma cultura, para poder difundir no caminho e percorrer o caminho de Cristo no Império Romano. Ora, quais são as limitações que nós devemos sair, os perigos que nós devemos estar atentos? É comum, muitas vezes, a afirmação de que o cristianismo primitivo sofreu influência de vários setores da filosofia grega. Platão, Aristóteles, Sócrates, os epicuristas, os estoicos, sem que se determine claramente a amplitude e os limites dessa influência. Também é comum dizer que os filósofos convertidos ao cristianismo buscaram dar à doutrina cristã um status filosófico, mas sem o cuidado de salientar as fontes das quais se serviram ou sem analisar os conceitos dos quais se apropriaram. Em primeiro lugar, nós devemos perceber que, para compreender este momento histórico, é necessário questionar, estudar, refletir aqueles que questionaram a doutrina e a ortodoxia cristã. Os que foram considerados heréticos, os que se mostraram indispostos a admitir sem questionar certos princípios da religião. E aqui eu tenho uma preocupação muito grande com os padres da igreja, principalmente com os padres capadócios. Eu não posso assumir qualquer conceito, qualquer pensamento que vá contra os conteúdos da fé. Eu tenho que buscar esclarecer, aprofundar a fé. E os padres da igreja estavam muito atentos a essa situação. Depois nós temos que ver a filosofia inserida no contexto histórico, social, político, amparados, claro, ou pelo poder religioso ou pelo poder político. A filosofia ou o pensamento na época estava sempre buscando tanto o apoio daqueles que tinham um poder, seja político ou religioso na época, e também o apoio do povo para poder explicitar o seu pensamento. Nesse período, nós vamos ter uma situação muito importante. Quem conquistasse o povo, qual sabedoria conquistasse o povo, qual mentalidade, qual proposta de vida conquistasse o povo, conquistaria também os governantes. Então nós temos que fazer uma análise histórica, filosófica, um trabalho hermenêutico de reconstrução e de interpretação de sentido, levar em conta o texto, a doutrina dos autores cristãos e o texto e a doutrina dos filósofos gregos. Nós temos então aqui uma busca que eu creio que é interessante. Perceber que o texto ele nasce a partir de um pensamento, mas ele é expresso em uma função. Qual que é a função do texto? Qual que é o objetivo do texto? Qual que é a menção que o texto faz às pessoas que vivem naquele contexto? Os textos dos padres da igreja, eles sempre têm uma função, uma preocupação. É a preocupação de
esclarecer, de ajudar o povo a aprofundar a sua fé. Até os textos contra, vamos chamar assim, as heresias, ela tem uma função altamente pastoral. Porque se eu chego, às vezes, em qualquer comunidade, falo uma certa, vamos chamar assim, blasfêmia ou uma certa heresia, eu destruo a comunidade. Eu inquieto a comunidade. Se eu chego e falo, olha, se nós olharmos logicamente, todo homem morre. Jesus morreu. Logo, Jesus é homem. Deus não morre. Jesus morreu. Logo, Jesus não é Deus. Se eu falo isso numa comunidade, e da forma que eu falo, eu posso destruir a comunidade. E logo virá ao meu encontro, por exemplo, o Padre Teodoro, o Padre Irineu, virão contra mim. Que desordem que você está criando aqui? Faça favor de não falar besteira aqui dentro. É uma inquietação comigo? Sim, mas uma preocupação com o povo. E esta preocupação, ela sempre tem que estar em base ou como pano de fundo para nós entendermos a língua. Então, quando nós pensarmos, nós, ao fazermos esse processo hermenêutico, nós temos que levantar uma questão: de que modo os filósofos ou os pensadores cristãos se serviram das fontes, como se apropriaram das doutrinas e conceitos da filosofia grega. E aqui eu faço um itinerário para nós compreendermos a história da paideia cristã, mas ao mesmo tempo centrando na filosofia e no pensamento do século IV. Se nós contextualizarmos e fizermos um pequeno percurso histórico-filosófico, nós vamos ver que, em primeiro lugar, com a morte dos grandes mestres, sobretudo Platão e Aristóteles, a filosofia foi se reduzindo a movimentos filosóficos inspirados neles. A Academia de Platão, por exemplo, durou até o século VI depois de Cristo, quando o imperador romano, convertido ao cristianismo, mandou fechar esta academia. Porque, claro, o saber necessário estava contido no conteúdo da fé, nos livros sagrados. O Liceu de Aristóteles dura bem menos, sobrevive pouco tempo depois de sua morte. Mas nós temos a Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria vai durar até o século VI depois de Cristo, quando foi saqueada pelos árabes e muçulmanos. No início do cristianismo, a Alexandria era o maior centro cultural da época. Alexandria superava Atenas e ela foi fundada no século III a.C., passando a competir, é claro, com Atenas, enquanto o centro predominante do saber ou proeminente do saber. Por que Alexandria é importante para nós? Porque ali para os padres capadócios vão fazer o seu estudo e os padres da igreja também, a maioria, estudou ali. Nós temos a escola de Didascalia, que dos preceitos e instruções referentes à interpretação ou exegese do texto bíblico. A escola de Didascalia foi fundada por Filon de Alexandria. Filon de Alexandria era um filósofo judeu, nascido
provavelmente no ano 4 a.C., e vai morrer no primeiro século, no ano 42. Filon de Alexandria é um filósofo judeu importante para nós. Filon de Alexandria estava preocupado com os judeus que vieram da diáspora. Ao sair de Jerusalém, que nós temos aqui uma visão exegética literal, vem para Alexandria, e os judeus não compreendiam mais com tanta facilidade os textos do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Não compreendiam a linguagem, não compreendiam os símbolos, não compreendiam as expressões próprias da vida semita. Então era necessário não só traduzir, mas fazer uma exegese diferente, uma exegese alegórica. Pegar os textos bíblicos e explicar a sua alegoria. Muitos de vocês estudam outra língua? Sim? Bom, eu acho que alguém aqui estuda ucrânio, por exemplo, não? Ucraniano, muito bem. Um italiano, um inglês, um francês. Quando a gente está começando a traduzir, nós fazemos muito sentido literal. E às vezes no Google da vida a gente faz esse sentido literal. E perde-se o conteúdo. Eu, como bom nordestino, posso dizer, gente, hoje em dia o nosso povo está lascado. Traduz isso para mim num bom italiano. Ou num bom francês. Ou num bom inglês. É difícil. Só para mostrar a dificuldade. O que Filon de Alexandria faz? Procura tirar do texto bíblico o sentido alegórico, o sentido antropológico, o sentido espiritual, o sentido literal e o sentido cosmológico, o sentido filosófico. Ora, por exemplo, ele trabalha a criação nesses sentidos. E isso facilitará para os padres da igreja ter um percurso também de expressão da fé. Então, só para mostrar a importância desse filósofo judeu, teólogo, que nós, às vezes, esquecemos dentro da filosofia. Nós vamos ter a escola neoplatônica, fundada por Amônio de Sacras, que temos ali um frequentador importante, que é Plotino e Orígenes. Então foi para esta escola da didascália e da escola neoplatônica que convergiram os primeiros helenistas que depois se converteram ao cristianismo. Eles representam a primeira tentativa de equilibrar, harmonizar determinados princípios da filosofia grega. A visão platônica, epicurista e estoica com a doutrina cristã. Nós temos, por exemplo, Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, que são os primeiros helenistas convertidos a se empenhar nessa tarefa. Eles só não estavam envolvidos com a tradição cultural helênica, como também conviviam com filósofos estoicos, epicuristas, sofistas, pitagóricos e neoplatônicos. Foram educados na paideia grega e ajudaram a construir a paideia cristã. No período alexandrino, se caracterizou então pela convivência de vários movimentos filosóficos, de
destacamos novamente o epicurismo, o estoico e o cético, movimentos persistentes no contexto da difusão da cultura helênica, do século III ao século III a.C. ao século III depois de Cristo. Ora, esses movimentos foram importantes na vida cotidiana dos indivíduos e têm como característica, é aqui que nos interessa, a sabedoria prática. Esses movimentos exigiam de seus adeptos um determinado modo existencial de viver, um ethos, um estilo de vida, quer a nível religioso, quer a nível social, a nível político, a nível cultural. São movimentos éticos, quer dizer, que estabelecem um ethos, uma cultura, uma forma de ser, requeriam um certo comportamento instituído como se fosse um costume ou como se fosse um hábito de viver. Vocês são jovens, são filósofos, né? Então não tiveram uma experiência que eu tive nos anos 70, que era uma experiência de uma busca de uma sociedade alternativa. Por exemplo, quem fazia parte dessa sociedade alternativa, estou lembrando do Raul, não? Grande Raul Seixas, não sei se vocês sabem ou já ouviram alguma música dele, que a gente queria algo diferente. E fazer parte disso tinha que ser através de um estilo diferente, usar camiseta diferente, sandália, né? Totalmente hippie. Fazia parte de um movimento. Hoje, talvez, nós tenhamos vários movimentos dentro da nossa sociedade que marcam também um modo de ser, um modo de viver, um modo de expressar. E isso é importante para nós. Então, quais são os movimentos que nós fazemos parte? Quais são os movimentos que vão codificando a nossa existência? Na época, nós temos esses grandes movimentos filosóficos. A filosofia havia conquistado na época um espaço considerável nas mais diferentes culturas e várias religiões, além da Grécia, e influenciava vários povos, principalmente os jovens, através da argumentação retórica. Nós tínhamos um grande pedagogo, Isócrates. Isócrates, na sua época, foi mais importante para a educação do que Platão. Eles eram contemporâneos, mas Isócrates, o método educativo dele, foi mais importante do que Platão. Não sei se vocês já ouviram falar de Isócrates, né? Mas ele é importante para a educação mais técnica, a educação a partir de um modelo, você ter um modelo na qual você se inspire e a partir daí você vai construindo o seu pensamento. Por exemplo, se eu fosse fazer uma retórica, eu teria que, em primeiro lugar, falar quem, o que, por que, contra quem, quais são os pensamentos, quais são os argumentos. Isso é retórica. Alguém aqui já fez TCC? Ou está fazendo TCC? Monografia? Bem-vindo a esse momento. E eu falo uma coisa para vocês: é possível ser feliz fazendo TCC. Vocês podem não acreditar, mas é possível. O TCC nada mais faz do que isso. Você vai lá dar o que você quer, por que você quer, quais são as justificativas, quem que você está falando, qual o pensamento que vai contrário, quais são as instruções. Nada mais do que isso. Isócrates.
Bom, só para falar que Isócrates foi importante dentro da construção retórica. Nessa época, portanto, os movimentos filosóficos, cito novamente o estoicismo, o epicurismo e o neoplatônico, os seus adeptos se associavam e viviam como confrarias, como comunidades religiosas. Eles se envolviam existencialmente com a doutrina, a ponto de fazer com que a filosofia se transformasse numa espécie de modo de vida, numa religião. A contemplação e o êxtase, no sentido da filosofia platônica, assumiram cada vez mais uma orientação místico-ascética pela qual a visão do divino deveria se construir na sabedoria mais nobre que o filósofo, que o pensador devia construir. O que eu estou querendo dizer é que a filosofia grega, na educação, na paideia grega, a partir dos pensadores, depois de sua morte, Platão, Aristóteles e companhia, os movimentos vão se transformando num modo de ser a partir dos seus pensadores e querem viver um modo, principalmente em Platão, que traz uma contemplação humanística. Porque aqui, o que está influenciando? Eu tenho a sabedoria. Se eu tenho a sabedoria, eu tenho conhecimento da verdade. Se eu tenho conhecimento da verdade, eu tenho a minha felicidade, eu tenho a minha realização. Ora, a partir de uma proposta de vida de um filósofo, eu tenho todo o movimento para eu me realizar como pessoa. O cristianismo, nesses primeiros séculos, era a grande inovação. O cristianismo era apresentado frente às outras crenças e aos temores do homem grego como uma religião dotada de um absoluto controle do sobrenatural, porque dissipava todos os conflitos entre os deuses e os homens, todos os medos e receios do destino humano. Os cristãos asseguravam que a ordem e a harmonia que o universo estava submetido era controlado pelo próprio Deus e, portanto, não havia qualquer acaso ou imponderável que pudesse tumultuá-lo. Os homens poderiam permanecer absolutamente tranquilos. O cristianismo, então, vai incorporando os aspectos mais importantes de sua época, a partir do empenho dos primeiros helênicos convertidos, que ao mesclar razões filosóficas com princípios religiosos. Qual que é o objetivo? Transformar o cristianismo numa doutrina, num pensamento plenamente aceito pelos intelectuais da época e fazer com que a religião do homem se civilizasse. Então eu tenho uma nova proposta de religião. Se nós olharmos a cultura ou o pensamento helênico, nós podemos, vamos dizer assim, só separar pedagogicamente. Eu tenho a filosofia, eu tenho a cultura e tenho a religiosidade. A religiosidade grego-romana não é aceita pelos cristãos, então pode. Mas a cultura e a filosofia eu posso dialogar. A cultura grego-romana, vamos aceitando. A filosofia a gente vai pensando, porque filósofo é sempre alguém que a gente precisa ficar com o pezinho atrás. Então, vamos ver como é que a gente faz esta construção filosófica. Todo filósofo é perigoso. Eu, de vez em quando, tenho medo de olhar no espelho por causa disso. Bom, com o advento e a consolidação do cristianismo, século II, século III,
O endereçamento religioso assumido pela filosofia grega no percurso histórico vai encontrar então no cristianismo um substituto. Nós temos a passagem da religiosidade grega à religiosidade cristã, que é claro, ela não é adulta, ela vai se dando num contexto, vamos chamar assim, de helenização do cristianismo, cristianização do helenismo, duas vezes. Então o cristianismo vai entrando no mundo helênico, o mundo helênico vai entrando no cristianismo, e aí nós vamos ter com que os padres da igreja vão usando a filosofia grega. Eles vão usando a filosofia grega e vão instruindo a juventude a usar aquilo que era os elementos aproveitáveis. Quais são os elementos aproveitáveis da filosofia grega? Então eles buscaram na filosofia grega os fundamentos capazes de transformá-los, por exemplo, segundo Orígenes, numa elite exercitada para compreender filosoficamente as doutrinas do cristianismo. Buscaram na filosofia grega, em segundo lugar, os fundamentos, os conceitos, pelos quais pudessem pôr em prática o ensinamento bíblico. Então, como que eu vou fazer isso? Mesclando razões filosóficas com princípios religiosos. Mas eles não colocam a filosofia como se fosse uma outra doutrina. A doutrina é a doutrina cristã. Filosofia é um instrumento. O pensamento platônico é um pensamento, é um instrumento. Não é a doutrina platônica. Lembra que eu tinha falado que ela se transformou para os seus discípulos em doutrina? Para os cristãos não. A doutrina está aqui, conteúdo da fé. Apoiados na Sagrada Escritura, então buscaram os conceitos de verdade necessária e de raciocínio correto. Então, concretamente, o que eu tenho? Eu tenho uma religião que tem uma verdade. Eu tenho um pensamento que tem uma verdade. Eu tenho a verdade revelada. A religião cristã parte do conteúdo da sua fé, que a verdade é revelada por Deus. E tenho a busca de uma verdade pelos homens, que é verdade filosófica do pensamento, mas ela só serve de instrumento. A tendência então foi de sobrepor os princípios da religião aos da filosofia, o texto bíblico ao texto filosófico. Foi nessa sobreposição que definiu finalmente a helenização. Helenizar significava, na prática, submeter o helenismo em vantagem do cristianismo. Concretamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho a construção do pensamento cristão, a sabedoria cristã ou a filosofia cristã. Mas eu tenho uma diferença, que os padres capadócios, por exemplo, vão estar muito atentos, mas muito mesmo. O pensamento cristão tem o seu princípio arquitetônico. São os conteúdos da fé, baseados principalmente naquela época na Bíblia. E eu vou ter os princípios hermenêuticos. São os princípios
que me ajudam a explicar os conteúdos da fé. Uma coisa é o princípio arquitetônico, outra, o princípio hermenêutico. Então, os padres da igreja vão nos ajudar, a partir dos conteúdos da fé, a formar uma paideia cristã para explicar, para formar o ser humano. Ao recorrerem à filosofia, os padres da igreja evidenciaram então várias convergências entre o pensamento cristão e alguns pensamentos filosóficos. Claro que vão se servir mais fortemente do pensamento de Platão do que Aristóteles. Como que nós podemos falar do uso da filosofia grega pelos pensadores cristãos? Então nós temos três explicações, uma tríplice explicação. Primeiro, a influência direta do domínio de expressão. Então eu tenho aqui o empréstimo da linguagem. Quando eu brinquei com vocês, traduza para mim em bom italiano, eu estou lascado. É um empréstimo de linguagem do povo. Para traduzir isso, eu não sei vocês, mas eu passei um apuro que vocês não imaginam. Eu estava com os padres do Vaticano visitando uma favela para eles conhecerem a realidade ali do povo, e uma pessoa usou essa expressão: aqui o povo vive lascado. Eu falei, tinha que ser um nordestino, né, para falar isso. Eu sou nordestino. Como é que você traduz isso? Claro que eu fui usar uma expressão italiana similar para fazer isso, linguagem de empréstimo. Nós temos uma segunda explicação, que são os empréstimos paralelos tomados das realidades sociológicas e políticas. Então, quais são as formas da nossa realidade que nós não podemos expressar como nós podemos expressar? Por exemplo, nós aqui formamos uma comunidade. Nós temos que ser um corpo. E esse corpo, um membro não pode brigar com o outro. O braço não pode querer ser maior do que a perna, a cabeça, não sei o que. Vocês já ouviram essa expressão? Parece que está em Paulo, né? Não é isso? A comunidade é grego. É uma lenda grega. Paulo usou isso. Eu estou competindo. Como bom competidor, é preciso vencer. Também é uma expressão grega. Paulo está falando para os gregos, que depois é usado. Essa do corpo, por exemplo, Paulo usou no 1 Coríntios, 2 Coríntios, Clemente de Roma vai usar na sua carta aos Coríntios. Então nós temos várias expressões próprias, que nós podemos chamar também aquilo que são os esquemas mentais comuns. Então nós temos aqui, mostrando para vocês a intenção nossa primeiro, é como que eu vou usando uma linguagem, como eu vou construindo o pensamento, como isso vai se intercalando. Para vocês terem uma ideia, dentro da paideia grega, nós tivemos, com a visão epicurista, a perspectiva do logos, ou
seminal. Justino de Roma vai falar desta doutrina para o cristianismo. Ele vai falar, por exemplo, da doutrina do Logos, o Logos espermaticos, a semente do verbo. Então, de uma forma seminal, de uma forma de semente, nós temos a cultura semita, judaica, e nós temos a cultura grega, que conheceram parcialmente a verdade, mas somente com o Logos total, Jesus Cristo, que nós temos toda a verdade. Então, a cultura semita, a cultura grega, são propedêuticas à verdade ou à cultura, ao pensamento cristão. Então, de uma forma muito rápida, Justino de Roma mostra a importância do pensamento cristão, que é agora a verdade. E dessa forma ele vai falar que eu vou atingir a verdade a partir de uma fé, a fé cristã, que eu tenho um Logos total. A partir de Justino, ou a partir disso, do cristianismo, a fé tornou-se pressuposto e também instrumento ou meio de aquisição de toda a ciência, de toda a verdade. É a fé que me dá o conhecimento. Portanto, é a fé acima ou equilibrada com a razão que me dá a verdade. Conhecer a verdade passou a significar adesão aos princípios do cristianismo. Aderir a Cristo significava fazer-se cumpridor dos seus preceitos. Pronto. Isso, Justino, que está ali no início do século II, até meados do século II, do ano 100 até 163. Nós vamos ter outra escola importante, que é a escola de Alexandria, para compreendermos os padres capadócios e compreendermos o século IV. Nós temos um processo interessante e muito similar. Clemente de Alexandria e Orígenes, eles eram altamente cultos, aprenderam a paideia grega, a paideia clássica, se converteram e assumiram e transformaram a paideia cristã. Ora, o que eles encontraram e fizeram essa transição da fé cristã com a tradição filosófica? Eles encontraram um ponto central, o humanístico, o ser humano. É a partir do ser humano, da preocupação com o ser humano, que eles vão ajudar a construir. E aqui está uma coisa interessante: paideia. A paideia, a educação, a formação, para os gregos, desde Aristóteles, desde Platão, mais ainda, desde Atenas, Esparta, de Homero, a educação tinha uma situação. A paideia, o educar, é humanizar. O que é educar? É humanizar. Ora, o que é ser humano? Como que ajudo? Eu vou falar aqui uma frase, mas entenda que é do primeiro século, do cristianismo, que é Tertuliano.
cristão torna-se cristão, o ser humano torna-se o ser humano. Ele está em processo de construção. E a educação, se é humanizar, ela não pode ser improvisada. A educação ou a paideia, ela tem que ser refletida, pensada. Eu não posso educar de qualquer modo. E isso, para nós professores, isso é altamente importante. Porque às vezes a gente se depara com certas perguntas, né? Professor, você prepara a aula? Não, eu nunca preparei aula. Eu chego lá, já penso, já cai na minha cabeça. Você estuda? Estudo. Para que servem esses livros na biblioteca? De enfeite. Estou brincando assim para que vocês percebam, nós professores, nós não podemos improvisar, não se improvisa com a vida do outro. Eu não sei o que eu vou dar hoje na sala de aula, vou pedir para o pessoal fazer um trabalho. Faz uma pesquisa aí no Wikipedia da vida. Vai dar certo. O erro de pronúncia é proposital, tá? A educação, portanto, ela tem que ser pensada, refletida. Educar é humanizar. Ao fazer isso, por exemplo, eles vão nos ajudar na escola de Alexandria e depois com os capadócios mais fortemente a interpretação da religião, que tem por símbolo a encarnação em João, como uma lógica histórica, que é conduzir o renascimento do ser humano. E esse contato criativo do cristianismo com essas ideias da tradição grega faz com que a mentalidade cristã consiga a sua universalidade. Por exemplo, Clemente de Alexandria vai chamar Jesus Cristo do pedagogo, o educador. E ao fazer isso, ele vai mostrar que o pedagogo se preocupa com 3 aspectos da vida humana: o ethos, a prática cristã, o fortificar a natureza do ser humano, a natureza da alma, e curar das suas paixões. Então o pedagogo vai dar orientações para toda a vida do ser humano, em todas as dimensões do ser humano. O pedagogo oferece orientações para todos os sentidos da vida, para todos os setores, desde a alimentação até a vestimenta. Por exemplo, ele vai falar assim: tudo deve ser conforme a situação do cristão, conveniente, apropriado à pessoa, à idade, à ocupação e ao momento. Então, a partir desta visão do pedagogo, Clemente de Alexandria, tendo a visão do estoicismo, vai mostrar a necessidade de prescrições para reger a vida cotidiana. Só para sintetizar, ele vai chegar àquilo que é claro: a maior riqueza do ser humano é a pobreza dos desejos. Controlar o pathos, controlar os desejos. Nós vamos ter um outro também que vai nos ajudar, que é Orígenes. Orígenes vai falar então que Jesus Cristo, como pedagogo, ele não é só um mestre humano, mas nele está personificado o Logos divino. Então, nós temos a paideia, ou a pedagogia divina, como cumprimento gradual da providência divina. Então, a teologia ou a visão de Orígenes vai ser e mostrar para nós como que a formação do ser humano
é o pensamento mais elevado. Isso traz para nós já a construção de toda uma paideia cristã, de toda uma formação. O que nós temos mais de característico? Vejam que foi construído, e depois, se vocês olharem Basílio e os Gregórios, vocês vão ver esta preocupação com eles. Isso é normal, né? Que não vou estar preocupado com ethos, eu vou estar preocupado com a forma de ser, com o conhecimento da verdade e com o controle das paixões, tá? Para formar. Se eu tenho essa situação, no século IV, nós temos uma outra dimensão que é importante para nós, que é o contexto próprio do século IV. No século IV, diante de uma mentalidade já percorrida, em que a cultura, o político e o religioso estavam intrinsecamente ligados, então eu tenho o poder político, eu tenho o poder religioso, eu tenho a vida cultural intrinsecamente ligados, eu não separo isso nesses séculos iniciais. Nós temos que estamos diante de um poder do Império Romano, grego-romano. Nós temos Constantino, que é o primeiro imperador dessa época, do ano 306 a 337. Constantino, acho que a gente já ouviu falar. Constâncio, 337, 361. Juliano, que é importante para nós, principalmente para São Basílio, 361 a 363. Nós temos Valente, 364, 378, e Teodócio, 379 a 395. Por que o século IV é importante nesta área para nós? Porque é muito simples. No século IV, nós temos assinado por Constantino o Edito de Tolerância, em 313. O cristianismo, que era perseguido como uma religião, por ser uma religião não querida pelo Império Romano, passa a ser tolerada, quer dizer que não vai ser mais perseguida. Até chegar lá, em Teodócio 391, que vai ser a oficialização do cristianismo. Eu tinha, antes do século III, uma religião perseguida, mas que aos poucos foi entrando dentro do Império Romano, foi ajudando a se consolidar. E nessa consolidação com o povo, foi sendo às vezes não visto, mas somente em 313 que foi possível ser cristão. Em 391, então, eu sou assumido. Dessa forma, eu não tenho mais o martírio estrutural, eu não tenho a perseguição estrutural, mas eu posso me expressar como cristão. Depois do século, no final do século IV, então, o que eu vou ter é virar para o outro lado. No século IV, de um lado, nós temos o século de três grandes padres latinos da Igreja: Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Ao fazer isso, o poder romano
assumindo ou dando espaço para a religião, ela nos ajuda também a poder político, ajuda a ir aos poucos sistematizando os conteúdos da fé. Porque nós vamos ter os grandes concílios nessa época. Nós vamos ter o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, nós vamos ter ali, eu fecho, os principais momentos de discussão. Quem é Deus? Jesus é Deus? Jesus é homem? Um tal de Ário, não sei se vocês se recordam, não é só aparente, não sei o quê. Eu também tenho uma preocupação. Se eu acredito que Jesus é Deus, então eu vou cair no bideísmo, é isso? E se o Espírito Santo então é trideísmo, 3 deuses? Não. Como é que é? Eu aprendi isso no catecismo, gente. É um só Deus e 3 pessoas. O Pai é igual ao Filho, é isso? O Espírito Santo também é igual ao Pai e Filho? Um é gerado, o outro é criado. Alguém aí reza de vez em quando o credo constantinopolitano, não, o sol romano? Todos os dias. Então vocês estão craques nisso. Isso. Gerado, não criado. Interessante isso. Isso, para achar esta a conceituação. Para achar esta definição, o pessoal deve, E aqui eu acabo com todas as heresias. Eu firmo uma doutrina. Eu firmo conteúdo de fé. Tudo isso para dizer, e aqui a gente já vai caminhando para os finalmente, que o cristianismo ocupava então agora uma forte posição no império, mas não podia cumprir a função unificadora e consolidadora para a qual fora escolhido pelo governante do Estado, se não ultrapassasse o conflito dentro das próprias fileiras, sobre a qual devia ser considerada a forma autêntica da fé cristã, e se Cristo era realmente o seu Deus, ou se não era todo um Deus, como por exemplo falava. Se mostrar, segundo lugar, se mostrasse capaz de atrair uma ala importante da população pagã grego-romana que se opunha. Essa porcentagem, essa ala que se opunha ao cristianismo, era, claro, a elite pensante ou os governantes. E aqui, então, nós vamos ter papel importante. Nós estamos colocando esse contexto da paideia cristã e da cultura no século IV, a partir dos padres capadócios, porque são eles que vão ajudar a fazer isso. Primeiro, nos ajudar a ter uma fé fechada, doutrinária, vamos exemplificar isso, vou mostrar isso. Então, os padres desse ano são importantes. Sinto muito, mas eu tenho um probleminha, eu não leio. Volta para mim, por favor. Ok, obrigado. A gente vai chegando a uma certa idade, que certas, apesar de estarem grandes, dá para ver, mas se a gente olhar assim, o olhar já não alcança. E, em segundo lugar, são eles que vão
superar a resistência. Ora, como eu falei para vocês, no pensamento grego, nós temos sempre uma situação. Na verdade, em todas as culturas, até na nossa, ainda mais ou menos, que é a expressão cultural, a forma que mais expressa é a sua religião. A religiosidade mostra a sua forma de ser. E aqui nós temos que pensar o seguinte: eu, Edivaldo, eu tenho a minha forma biológica, eu tenho o meu corpo. Às vezes eu posso brigar com ele, eu tenho os modelos de beleza, modelo disso, daquilo, mas eu tenho a minha forma biológica de ser. Então, que me define, que me dá identidade. E eu tenho a cultura que funciona como uma segunda pele. A cultura nossa, ela é altamente expressiva. Então eu, como bom nordestino, eu tenho a minha forma de ver o mundo, a minha cosmovisão, que é diferente do mineiro, que é diferente do paranaense. A nossa forma, a nossa cultura me dá uma cosmovisão. E dentro da cultura, a religião me ajuda a isso. Então, o que eu tenho aqui? Esta porcentagem de pessoas derivava das camadas mais altas da sociedade, mas em certas alturas e lugares da igreja pudesse encarar-se como uma quantidade significante. Tinha uma influência muito maior numa civilização que fazia superior à sua fundação social. Para uma grande parte dessa classe de gente, a resistência ao cristianismo não era um problema contra a religião, nem uma proposta de uma fé positiva, mas uma questão cultural, a tradição da sua educação clássica. Tornar-se para eles uma religião e tinha bastante poder, uma vez que muitos deles eram homens que ocupavam as posições. De fato, nós vamos ver na história que quando querem derrubar uma antiga tradição religiosa, você quer mudar a mentalidade cultural. E isso aconteceu no tempo de Sócrates, no tempo de Varrão, em Roma e companhia. No Oriente, mais fortemente, a resistência à religião cristã era do imperador Juliano, uma geração depois de Constantino, ter ali tolerado o cristianismo. Na mesma época tínhamos Símaco em Roma. Mas Juliano, ele forma uma política anticristã para trazer o helenismo clássico na sua forma total. Porque dessa forma se mantinha a mentalidade grega. A religião ou a religiosidade grego-romana era um objeto da restauração pagã, política e educacional. Então, diante desse contexto, os padres da igreja no século IV, seja com Agostinho, no Mestre, em outros lugares, seja com os padres capadócios, eles vão ter uma luta tão importante para a igreja como teve Atanásio defendendo a doutrina cristã da fé. Eles vão propor e mostrar uma nova ênfase no problema cultural. Os padres capadócios, Basílio e os dois Gregórios, eles vão revelar as suas ideias a cada passo do seu trabalho. São grandes pensadores e grandes teólogos.
mas acima de teólogos, eles mostram como que eles vão buscar uma nova vivência da filosofia, uma nova vivência da paideia. Os capadócios vão empenhar-se na formação de uma proposta de educação do ser humano. E essa proposta de educação do ser humano vai ter o seu apreço pela cultura grega. Basílio vai mostrar isso, que é importante, mas eu tenho que saber o que eu vou aproveitar. Eu vou ter o ethos cristão e vou ter o modo ascético de vida na formação. Então, o que nós vamos ter concretamente? Uma espécie de neoclassicismo cristão. Nós temos o pensamento grego assumido a partir dos conteúdos da fé. Desse modo, eu aproveito a herança cultural e os grandes padres da igreja fazem um renascimento que dá à literatura grego-romana alguma de suas maiores personalidades. Eu sou péssimo em desenhar, mas eu vou desenhar mentalmente com vocês aqui. Me ajudem, por favor. Pensem no seguinte: eu tenho aqui o ser humano. O ser humano é um ser inacabado, está em processo de construção. Eu vou formar esse ser humano, certo? Então está aqui. Eu vou formar esse ser humano a partir das suas relações, na sua relação consigo, com o outro, com o mundo e com o transcendente. Então eu vou construindo esse ser humano e vou definindo, a partir dessa formação, um modo de ser, pensar e agir. Ora, se eu defino ou se eu ajudo esse ser humano a partir das suas relações, do seu ethos, na sua relação consigo, com o outro, com o mundo, com o transcendente, a ir definindo, a ir construindo o seu modo de ser, de pensar e agir, o que eu estou ajudando a construir? A sua identidade. Eu dou uma identidade a esse ser humano. Se eu tenho, voltando ao nosso desenho, esse ser humano em construção, construindo-se a partir das suas relações, consigo, com o outro, com o mundo, com o transcendente, definindo a sua identidade, o seu modo de ser, pensar e agir, eu vou estar colaborando para a sua realização, a sua autorrealização, a sua felicidade. Então, só para dizer o seguinte: aqui nós temos a paideia cristã, nós temos o pensamento cristão, nós temos, e aqui vai ser importante para nós, no século IV, depois de Cristo, temos a era dos grandes padres da igreja, um verdadeiro renascimento, que dá à literatura as suas mais importantes formas, mas que forma uma nova civilização que vai ajudar até o século VIII. E temos a definição do ser humano e a construção do ser humano. O que esses padres do século IV fizeram, tanto no Oriente quanto no Ocidente? Só deram para nós um modelo de pessoa que nós somos até hoje. Eu brinquei que minha mãe era aristotélica, é isso? Talvez minha mãe fosse um pouquinho que nem os padres da igreja, me ajudasse a construir a minha identidade.